A gente está aqui com o compromisso de continuar a série dos 10 mandamentos, né? E quem tem vindo aqui de quarta-feira, uma das quartas-feiras a gente aprendeu sobre a importância da pregação expositiva, né? E a segurança que ela dá para a igreja. Está aí um exemplo da segurança que ela dá para a igreja. O pastor viaja, aí imagina, vem outro aqui e fala: olha, vamos aproveitar que o pastor viajou, vamos pregar um negócio diferente aqui. Mas a gente vai seguir com o compromisso da série. Então, quem já tem acompanhado, hoje é o 4º sermão da série, né? Então a gente teve um sermão de introdução, depois a gente teve o primeiro mandamento, o segundo, e hoje é o 3º mandamento que nós vamos falar. E o primeiro sermão dessa série foi sobre a lei, né? Antes de entrar nos mandamentos, o pastor trouxe um sermão sobre lei, sobre a importância da gente seguir a lei moral de Deus. Então, assim, eu não quero ser repetitivo, mas eu trouxe aqui algumas coisas rápidas para quem não acompanhou a série, não tem acompanhado, da importância da gente estudar os 10 mandamentos. Talvez você possa pensar, mas mandamentos que foram entregues a Moisés há muitos mil anos, tem aplicação para nós estamos na nova aliança, como é que funciona isso? Então, rapidamente, irmãos, nós não estamos debaixo da lei para fins de condenação, nós fomos justificados pela fé em Cristo Jesus, e a nossa salvação é pela graça. Mas para efeito de santificação, nós praticamos a lei do amor, que é a conduta prescrita na nova aliança. John Stott ele tem uma frase muito interessante sobre isso, que é a seguinte: uma vez que a lei nos conduziu a Cristo para sermos justificados, Cristo nos manda de volta à lei para sermos santificados. Então, é verdade que algumas leis do Velho Testamento, elas cumpriram seu propósito. Leis cerimoniais. Em Jesus, essas leis elas funcionavam como sombra. Em Jesus elas foram cumpridas. A Camila disse aqui no início: sacrifícios, o sacerdote. Então essas coisas se cumpriram. Leis civis também não fazem mais sentido, porque era direcionada para aquele povo de Israel, o povo ali naquela teocracia que tinha Deus como Senhor. Agora, os mandamentos, os 10 mandamentos, eles revelam a lei moral de Deus. Os 10 mandamentos, eles revelam o caráter de Deus e a vontade de Deus para o seu povo. Então, os 10 mandamentos, eles são perenes, eles são sempre válidos para nós e a gente pode aplicar na nossa vida, nós devemos aplicar. Inclusive, o próprio Jesus, no Sermão do Monte, ele eleva o nível, faz uma reinterpretação do que os religiosos da época faziam dos 10 mandamentos. Então, ele vem, ele cumpre a lei, ele reinterpreta a lei e ela é para nós, amém? Então era isso que eu queria falar no início, sobre a lei. E como eu disse, nós estamos no 3º mandamento, que está lá em Êxodo, se você quiser acompanhar, no capítulo 20, versículo 7. A Bíblia diz assim: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Talvez, irmãos, ao nós lermos esse mandamento, né, você parte de um primeiro mandamento que ele proíbe a adoração a deuses falsos, né? Somente ao Senhor teu Deus adorarás. Aí você vai para o segundo mandamento e é a forma que nós devemos adorar esse Deus, né? Então, não farás imagens de escultura, não me represente através de imagens, porque você vai estar diminuindo Deus e tudo isso que foi pregado no sermão passado. São duas coisas muito fundamentais, né? Não terás outros deuses além de mim, e a maneira certa de adorar esse Deus. Então você pode até tentar adorar o Deus certo, mas fazer de forma errada.
né? Além de você pode escolher um Deus errado, mas mesmo você escolhendo o Deus certo, o segundo mandamento é para você adorar a maneira que Deus quer que você adore. Muito fundamentais para a nossa vida. Aí você vem para o terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Dá a impressão, às vezes, que dá para a gente baixar a guarda e falar assim: se eu tomar cuidado com meus ai meu Deus nos finais das frases, ou Jesus do céu, ou eu acho que eu já estou bem nesse mandamento, né? Porque é só eu tomar cuidado quando eu falo meu Deus aí nas minhas frases e tudo isso. Será que é só isso? E é isso que a gente vai tentar responder através do sermão de hoje. Se a gente voltar na lei de Israel, só para dar um exemplo, e pensar que esse terceiro mandamento ele é um mandamento um pouco menor que os dois primeiros, talvez. Olha que Levítico fala no capítulo 24, 16, a respeito do nome do Senhor. Quem blasfemar o nome do Senhor será punido de morte. Toda a assembleia o apedrejará, quer seja ele estrangeiro ou natural, se blasfemar contra o santo nome, será punido de morte. Então havia uma lei civil para o povo de Israel que dava penalidade de morte para quem blasfemasse o nome do Senhor. Daí a gente pode ver a gravidade do pecado, que era tomar o nome do Senhor em vão. De forma alguma, um mandamento menor do que os outros dois primeiros que nós já estudamos nos outros sermãos das últimas semanas. Antes de entrar no nome do Senhor, eu queria fazer uma pergunta para vocês refletirem. O que há em um nome? Ou melhor, qual a importância de um nome? Vamos falar primeiro do nosso nome, depois a gente entra no nome de Deus, então. O nosso nome, ele nos individualiza e nos diferencia na sociedade. Ele é algo íntimo. É uma etiqueta que nós carregamos por toda a nossa vida. De certa forma, o nosso nome, ele carrega a nossa identidade e a nossa personalidade. Não é um simples papel, um simples escrito no nosso RG. Quando vem o nome de uma pessoa na sua cabeça, já vem a identidade, a personalidade. Quando eu falo Josué, é o Josué, meu irmão da Igreja Batista Consumado, o irmão que toca aqui, casado com a Érica, filho da irmã Sandra, que trabalha no local tal, e todas as conversas que eu já tive com ele, as interações e a personalidade. Quando vem Josué à minha mente, aos meus ouvidos, eu já traço ali de quem a gente está falando. Isso dá identidade para ele, a personalidade dele. Quando nós nos tornamos pais, uma das primeiras decisões, na verdade, quando a gente exerce autoridade, é escolher o nome dos nossos filhos. Eu acredito que nenhum de vocês aí escolheu o próprio nome, né? Não teve esse poder. E às vezes fica naquela discussão, qual vai ser o nome, qual vai ser e tal, porque até quando eu tive meu primeiro filho a gente discutiu bastante, né? No segundo já teve mais acordo. O Lucas não era para ser Lucas, o Lucas era para ser Arthur, ficou Lucas, e o da Heloísa teve consenso. Mas é fato, irmãos, que isso até se perdeu ao longo do tempo, porque se você pensar no Antigo Testamento, a gente tem vários exemplos de nomes que eram dados por ter algum significado, né? A Eva ser a mãe de todas as pessoas, Moisés porque foi tirado das águas, Jesus vem e fala que agora você vai se chamar Pedro, e você vê ali nos tempos antigos os nomes representando as ações das pessoas também, e isso até que se perdeu ao longo do tempo, mas nos tempos antigos tinha uma representação muito forte, o nome da pessoa. Há uma lei civil no Brasil que protege o seu nome, sabia? Tem uma lei que protege o seu nome, fazendo dele imprescritível e imutável. Ou seja, não dá para você ser Érica até os 30
e depois você fala, enjoei de Érica, vou me chamar Joana dos 30 aos 60. Não, ele é imprescritível, ele é imutável, ele vai te carregar, é uma etiqueta que vai te levar para toda a sua vida. Você pode até mudar, né? Você tem algumas situações que você consegue entrar com processo para mudar o nome. Eu acho que, conhecendo todos os irmãos aqui, o nome, eu imagino que ninguém já pensou em mudar o seu nome, né? São todos nomes bonitos aqui, que conhecendo quase todos. Talvez depois eu pergunto seu nome, irmã, para ver se a irmã queria mudar, mas os outros irmãos que eu já conheço, eu acho que não tem motivo para querer tirar essa etiqueta, tirar isso da sua personalidade, o seu próprio nome. Eu falei de uma lei civil no Brasil que protege. E já que a gente está falando de 10 mandamentos, e a gente vai estudar a série inteira, são 2 tábuas os 10 mandamentos. A primeira tábua é em relação ao nosso relacionamento com Deus, e a segunda tábua com o nosso relacionamento com o próximo. E se você reparar, o 9º mandamento é um mandamento que protege o nosso nome, a nossa reputação. Lá na frente, quando nós estudarmos Êxodo 20:16, a Bíblia diz: não dirás falso testemunho contra o teu irmão, contra o teu próximo. Ou seja, é um mandamento para proteger a reputação, o nome do seu próximo. Provérbios 22:1 vai dizer: mais vale o bom nome do que muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. Então a gente vê a importância, né? A pergunta que eu fiz foi: o que há em um nome? E a gente começou falando do nosso próprio nome, que a gente carrega identidade, personalidade. Agora, se a gente, em relação ao nosso nome, o próprio Deus tem esse cuidado, nós temos leis que protegem. Como que a gente deve tratar o nome de Deus? Se há uma importância em relação ao nosso, quanto mais em relação ao nome de Deus. Fato é, irmãos, que há uma estreita relação entre o nome de Deus e o seu ser. Por quê? Da mesma forma que o nome carrega a nossa identidade, para Deus não é diferente. O nome do Senhor identifica os seus atributos, o seu poder, sua honra, sua glória, sua majestade. Ou seja, o nome corresponde à sua essência. Lá em Êxodo, ainda falando no livro de Êxodo, quando Moisés pergunta a Deus: se eu for aos israelitas e eles lhes disserem: o Deus dos vossos pais me enviou a vós, e se eles me perguntarem qual é o nome dele, né? Se o povo chegar para Moisés e falar: qual é o nome desse Deus? E Deus responde: eu sou quem sou. Diga isso ao povo de Israel: eu sou enviou a vós. Né? Então, quando ele faz a declaração de Yahvé naquele momento para Moisés, ele já declara como único, soberano, autoexistente. Ele é o ser dele, o nome dele representa o ser. Eu sou quem eu sou. Diga isso ao povo de Israel: eu sou quem sou. E olha que interessante, andando um pouquinho no livro de Êxodo, no capítulo 33, Moisés em determinado momento fala assim: Deus, mostre sua glória. E como resposta, Deus fala assim para Moisés: farei toda a minha bondade passar diante de ti e proclamarei o meu nome. Moisés, você quer ver minha glória? Eu proclamarei o meu nome, o Senhor. Ou seja, Deus se manifesta ao falar o nome dele. Foi dessa forma que ele responde a Moisés. Além disso, irmãos, por toda a Escritura a gente vê o zelo e o cuidado com o nome de Deus. E rapidamente eu passo aqui alguns textos. Salmos 8:1. Ó Senhor, nosso Senhor, quão majestoso é o seu nome em toda a terra. Salmos 29:2. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Mateus 6:9, a primeira petição na oração do Pai Nosso. Nós tivemos uma série aqui alguns meses atrás. Santificado seja o seu nome.
Então, irmãos, do que nós estamos tratando aqui? O primeiro mandamento lida com o Deus que devemos adorar, o segundo com a maneira, e o terceiro é a linguagem da adoração, como nós devemos tratar o nome desse Deus. O terceiro mandamento tem a ver com isso. Quando traduzido do texto hebraico, a palavra vão, ela pode significar vazio, nulo e inútil. Já a palavra tomarás, do hebraico, pode ser traduzida como levarás, portarás ou carregarás. Portanto, nós estamos proibidos de tomar o nome de Deus, e aí eu digo mencionar ou ostentar, de um modo que seja ímpio, inútil ou para propósitos errados. Se eu fosse resumir o terceiro mandamento de uma forma simples, o terceiro mandamento proíbe o uso indevido do nome do Senhor. O terceiro mandamento proíbe o uso indevido do nome do Senhor. No próprio Antigo Testamento a gente encontra passagens que deixam claro algumas formas pelas quais o terceiro mandamento era violado. Blasfemar ou amaldiçoar o nome de Deus, a gente já falou aqui, no texto de Levítico. Proibia juramentos falsos ou vazios, e também visões inventadas e reivindicações falsas de falar em nome de Deus, ou seja, profetas que falavam assim diz o Senhor, mas era vindos deles mesmos, para eles colocarem os seus interesses, e usavam o nome do Senhor em vão, porque o Senhor não tinha dito para dizer nada. Então também era uma forma da quebra do terceiro mandamento. Então, blasfemar, proibia juramentos falsos e visões e profecias falsas em falar o nome de Deus, falar algo em nome do Senhor. Isso no Antigo Testamento. E aí, trazendo para nós, irmãos, eu queria nessa parte falar um pouquinho de como nós podemos tomar o nome do Senhor em vão. E eu trouxe 3 aplicações para nós aqui. A primeira, usando o nome de Deus para o que é fútil. Usando o nome de Deus para o que é fútil. Utilizar o nome de Deus em simples expressões corriqueiras. O jogador perdeu o pênalti. Ai meu Deus! Pelo amor de Deus! Jesus do céu! Em situações de espanto, surpresa, em frases misturadas com palavras torpes. Às vezes a gente está falando palavra torpe e na mesma frase colocando o nome de Deus nelas. Esse é difícil, irmãos, porque é cultural, está na nossa linguagem. Se a gente não observa, a gente vai soltar porque a cultura usa. Mas nós tendo conhecimento, e agora falando da importância do nome de Deus, a gente precisa se policiar da forma pela qual nós estamos usando o nome de Deus no nosso dia a dia, embutindo eles em frases, muitas vezes frases com palavras torpes no meio, frases de espanto onde você coloca o nome de Deus, e isso é muito comum. Esses dias a gente proibiu o Lucas de ver um vídeo lá em casa. O desenho em si, o jogo, não tinha nada de ruim, mas o jogador que jogava o jogo, ele gosta de assistir ele jogando, toda a etapa que ele terminava da fase, ele falava, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, e a gente estava repetindo isso, porque você fica ouvindo esses vídeos, e aí foi um dos que foram para a lista dos vídeos deletados, porque é da cultura, mas a gente tem que ser contra a cultura. Quando a gente está na igreja, a gente tem que remar contra a maré, e que a gente possa se policiar na linguagem quando a gente usa. Irmãos, quando os escribas, os copistas, copiavam a Bíblia nos tempos antigos e chegava na hora de escrever o nome de Yahvé, eles faziam rituais de purificação, eles se lavavam, aposentavam a caneta. Essa caneta escreveu o nome de Deus, não escreve mais, e aposentava a caneta, dado o respeito com o nome de Deus, porque eles escreveram Yahvé.
e a gente trata o nome de Deus de qualquer forma nas mensagens do WhatsApp, em piadas desrespeitosas, fazem memes da face de Jesus com frases e circulam nos WhatsApps de mais diversos. Eu sei que é legal fazer piada com crente, a gente gosta de dar risada do estereótipo dos crentes, e um é mais de um jeito, o outro é do outro, mas irmãos, há uma linha que não deve ser cruzada dentro dessa irreverência de brincar, das brincadeiras e do humor. E eu entendo que essa linha não pode ser cruzada quando a gente brinca ou faz meme com o nome de Deus, com o nome de Jesus. Essa linha não deve ser cruzada. Quando fazemos isso, quebramos o terceiro mandamento, violamos o terceiro mandamento, porque envolvemos o nome de Deus em brincadeiras, em piadas, e é o uso do nome do Senhor em algo fútil. A segunda aplicação, irmãos: utilizar o nome de Deus para atribuir um grau de credibilidade em demandas que são nossas. Vou ler de novo. Utilizar o nome de Deus para atribuir um grau de credibilidade em demandas que são nossas. O que é isso? Se eu falar algo de mim mesmo, o André falando, agora se eu falar que Deus falou, ou que Deus pediu para eu falar, opa, já dá um peso, né? É diferente. Então eu vou atribuir aí um grau de credibilidade usando o nome de Deus. Já viu motociata para Jesus, evento não sei o que dos cristãos? Quando você vê o centro daquilo, Cristo não está sendo glorificado em nenhum momento. Mas se tivesse falado motociata do Zezinho, não iria ninguém. Agora, quando eu trouxe uma credibilidade com o nome de Deus, aí é uma marcha, é algo para Jesus. Mas será que é para Jesus mesmo? Ou eu só estou usando o nome dele para dar um ar de credibilidade para uma agenda que é minha? Quando tomamos o nome de Deus para essas intenções, nós estamos quebrando o terceiro mandamento. Quando falamos, o Senhor me disse para fazer isso, ou o Senhor me disse para eu te dizer isso, frases como, assim diz o Senhor, nos dias de hoje, quando Deus não mandou dizer nada, estamos tomando o nome do Senhor em vão. Irmãos, a vontade de Deus para nós já foi revelada nas Escrituras. Aquilo que nos é permitido saber, e a vontade de Deus para nós está revelado na palavra. É ela que é o nosso guia, ela é a nossa bússola. Então, você quer ter respostas de Deus? Busque na palavra. Há situações que não nos é permitido saber, mas aquelas que são, Deus revelou em sua palavra. Nós cremos aqui, temos dito que a palavra de Deus ela é divinamente inspirada, toda a Escritura. Nós estamos escolhendo textos da Bíblia e pregando os textos de forma sequencial, porque nós entendemos que toda a Bíblia é inspirada. Então, cuidado com o uso da expressão Deus me disse para te dizer isso, quando Ele não disse. Eu quero atribuir algo. Se eu falar que foi da minha cabeça, eu acho que não vão levar a sério. Mas quando eu uso o nome do Senhor, aí o negócio fica mais forte, eu ganho um peso aqui. Estamos usando o nome do Senhor em vão. Fazendo juramentos falsos ou promessas, juro por Deus, eu juro por Deus que eu vou fazer isso. Eu juro por Deus. Só que aí eu juro por Deus, né? Aí lá em Tiago vai falar, não jureis. Aí o cristão fez a versão gospel do juro por Deus, que é o diante de Deus, né? A versão gospel do juro por Deus é o diante de Deus, né? Então, não, eu não fiz isso, diante de Deus que eu não fiz isso. Irmãos, não jureis. Tiago 5,12, seja o vosso sim, sim e o vosso não, não. O papo é reto, a palavra tem que ser. Você falou, não precisa ter um outro grau de credibilidade por diante de Deus. Na verdade, todas as coisas estão nuas e patentes diante de Deus. Quando fazemos juramentos como esse, também violamos o terceiro mandamento.
E o terceiro, irmãos, e talvez um dos que mais nos afeta: carregar o nome de Deus sobre si e ter um comportamento, testemunho incompatível com quem Ele é. Aí eu já não estou mais falando de palavras, mas eu estou falando de ações. Carregar o nome de Deus sobre si e ter um comportamento, testemunho incompatível com quem Ele é. Lembra que do hebraico o tomarás pode ser carregarás e ostentarás? Eu, como cristão, eu ostento o nome de Cristo na minha vida, mas não me comporto e não vivo da maneira que Cristo quer que eu viva. Em Êxodo 20, quando começa o texto dos 10 mandamentos, o versículo 1 diz assim: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da escravidão. Esse texto foi pregado no primeiro sermão da série. Então, primeiro, Deus vai lá, resgata o povo, salva o povo e agora Ele dá a lei para o povo seguir. E essa frase ela pode ecoar nos dias de hoje para nós da mesma forma, com a seguinte aplicação: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei do império das trevas, da escravidão do pecado. A escravidão do povo era no Egito, só que aplicando para nós, a escravidão é do império das trevas e do pecado. Cristo nos resgatou do império das trevas. Em 1 Pedro 2,9 a Bíblia diz: Agora nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo adquirido. Olha os títulos que nós recebemos como cristãos pela salvação que nos foi alcançada: geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Quebramos o terceiro mandamento quando agimos diferente dos títulos que nós recebemos aqui em Cristo Jesus. Toda vez que manchamos o nome pelo qual somos chamados, nós quebramos esse mandamento, seja nos nossos relacionamentos, nas nossas mídias sociais. Será que eu estou me envolvendo em brigas ali que não glorificam o nome de Deus? Porque você carrega essa marca. Será que é essa marca que as pessoas estão vendo através dos seus testemunhos, das suas atitudes, estão vendo na minha vida? Não, o André é um cristão. O cristão não fala isso, o cristão não se envolve com isso. A gente tem que pensar que muitas vezes, por exemplo, eu falei de mídias sociais, vamos ficar nelas. Eu não ligo para essas discussões aí, se estão me julgando, meu nome, não me preocupo com isso. Mas você recebeu um novo nome, você recebeu um outro selo. Há um nome maior do que você diz representar. Então deveria ser objeto da sua preocupação, sim, como as pessoas estão lendo a sua vida, as suas mídias, o seu testemunho no trânsito, na sua casa, na sua família. Se você não tem se importado com o seu nome, eu te aconselharia a se preocupar. Mas se você não está ligando para o seu nome, pelo menos o nome de Deus que você carrega, você deve se preocupar com ele. Embora eu ache impossível você se preocupar com o nome de Deus e isso não refletir no seu próprio nome, né? Pecamos toda vez que manchamos o nome pelo qual somos chamados. Quando carregamos o nome do Senhor, louvamos com os nossos lábios, mas nossos corações estão distantes dele e nossas práticas desonram o seu nome. Lucas 6,46. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mateus 15:8. Então a gente faz um culto aqui de adoração, temos falado bastante de adoração aqui hoje.
Só que a gente sai do culto hoje e as nossas atitudes não correspondem a essa vida de adoração. E foi falado aqui no início que a adoração não é só o momento em que nós estamos aqui reunidos. A gente tem uma importância muito grande, mas a nossa vida é uma vida de adoração. Não adianta eu honrar com os lábios aqui 3, 4, 5 músicas e meu coração, eu demonstro com as minhas atitudes que meu coração está longe do Senhor. Então, o terceiro mandamento, além das nossas palavras, ele também envolve as nossas ações. Talvez, irmãos, ao vocês ouvirem esses exemplos, esses 3 exemplos que eu dei, você pode estar pensando como eu pensei quando eu estava preparando essa palavra aqui. Quantas vezes eu já não quebrei esse mandamento? Quantas vezes eu já quebrei esse mandamento? E é esse o papel que a lei tem que fazer. A lei joga na nossa cara a gravidade do pecado e que nós não somos capazes de cumprir ela. Ela mostra a nossa incapacidade de cumprir com as nossas atitudes. Então, por isso que eu gosto muito daquela frase do John Stott que eu citei no início, porque a lei, ela nos arremessa os pecadores para Cristo para ser justificados, porque a gente não consegue cumprir na totalidade a lei. E aí Cristo pega e nos manda de volta para a lei para agora ser santificados por ela. E a lei passa a ser motivo de deleite e não de peso. Esse reconhecimento é importante, irmãos. Nossa, será que eu tenho quebrado? E ele não serve só para o terceiro mandamento, ele serve para os 10 que nós vamos pregar aqui. Será que, quantas vezes eu já não quebrei esse mandamento? Essa semana eu viajei a trabalho, eu fui num seminário, né? E voltei sexta-noite. Na sexta-feira teve uma palestra do Amir Klink, não sei se vocês conhecem, o navegador. Aí ele deu uma palestra pra gente lá, e aí eu achei uma coisa interessante que ele falou, né? Para quem não conhece, o Amir Klink foi o primeiro navegador que atravessou o Oceano Atlântico, a parte do sul, com um barco a remo. Então ele saiu da África, chegou em Salvador em 100 dias com um barco a remo, em 1984, eu acho. E aí ele estava contando as experiências e tal, e tudo isso. Aí chegou num determinado momento que ele falou assim, sabe por que eu gosto de barco? Eu falei, nossa, vai vir uma resposta legal, né? Porque o cara passou a vida dando... Aí depois ele fez várias voltas ao mundo, né? Foi fazendo uma, foi pro Polo Sul, Polo Norte, e faz isso até hoje, as filhas dele fazem. Passou a vida no mar. Ele falou, sabe por que eu gosto de barco? Porque barco afunda. Ele falou, eu saber que o barco afunda e eu saber que há essa vulnerabilidade, ele me faz me planejar melhor, ele me faz eu prever situações, ele me faz deixar eu ligado em todos os momentos. Ele me tira da zona de conforto, porque eu sei que qualquer vacilo em alto mar, morri. Então essa consciência, o que eu achei interessante, por que eu trago aqui? Porque na nossa vida, se a gente não entende a nossa vulnerabilidade, nosso estado de condenação, a gente não vai para Cristo. Você só aceita o paraquedas se você descobre que o avião está caindo. Então, assim, por que as pessoas não querem saber? Elas precisam saber que o nosso estado é de condenação. Romanos diz, todos pecaram e carecem da graça de Deus. Então, o reconhecimento do nosso pecado, ele é importante porque, para que eu quero um Salvador? Mas me salvar do quê? A gente está condenado, a gente estava no nosso estado de condenação. O barco está afundando. E aí? Vou pegar o bote ou não? Só que, irmãos, a boa notícia, e já que a gente está tratando de nome, e a boa notícia que eu quero dar para vocês, quando a gente não consegue cumprir a lei, e já que nós estamos falando de nome,
Há um nome que está acima de todo nome, ao qual nós podemos invocar para sermos salvos. Se a gente não adora, não glorifica a Deus com a linguagem e a maneira apropriada, Ele vem e glorifica o Pai de maneira perfeita. Olha que interessante esse texto, irmãos, em João. O próprio Jesus, quando Ele ora ao Pai, João 17, do 4 ao 6. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me destes para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Presta atenção nessa parte. Eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus, tu os destes a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Jesus revela o nome de Deus. Olha que interessante, no Antigo Testamento a gente falou que Moisés pediu uma revelação: Senhor, mostra-me tua glória, eu declararei o meu nome. E agora o próprio Jesus vem e fala: eu revelo o nome de Deus, como está escrito em Colossenses. Ele é a imagem do Deus invisível, Ele é a exata expressão do seu ser. Ele é o resplendor da glória do Pai. Agora você quer conhecer o nome de Deus? Olha para Jesus, Ele é a expressão da glória do Pai. É através desse nome que nós alcançamos redenção. Não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Atos 4:12. Através desse nome nós temos o direito de sermos feitos filhos de Deus, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome. Através desse nome nós temos a vida eterna. 1 João 5,13. Escrevi-lhe essas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que tem a vida eterna. É através do nome de Jesus que nós enxergamos o esplendor da glória de Deus, que nós alcançamos a redenção, que nós temos direito de sermos chamados filhos e que nós alcançamos a vida eterna. É através desse nome e não de outro nome. E eu volto, caminhando para o fim, com a pergunta que eu fiz no início: o que há em um nome? Mais do que podemos imaginar. E quando a gente entende a essência do nome, a gente se preocupa com o terceiro mandamento, que é o objeto desse sermão, o objetivo da nossa série, o terceiro mandamento. Quando a gente estuda a lei, a gente nota a gravidade do pecado, mas também quando a gente vê a gravidade do pecado, a gente vê grandiosa salvação que nós recebemos através de Jesus Cristo. Somente aquele que honrou perfeitamente o nome do Senhor no lugar do seu povo, Jesus Cristo, é capaz de nos apresentar imaculados diante da glória de Deus. Então, irmãos, que essa reflexão nessa palavra, ela de fato nos impulsione a guardar o terceiro mandamento e ter zelo com o nome do Senhor, o nome que nos salvou. Que a gente não trate ele de maneira fútil, nula ou tola. Se você ainda não é cristão, eu te convido para vir a Cristo hoje, se arrepender do seu pecado e confiar em Cristo para a salvação. Mas se você já é cristão, eu te convido a buscar continuamente a honrar o nome do Senhor com a sua vida. E aí não só com os lábios, mas como nós aprendemos, com as ações principalmente. Que a gente não seja apenas ouvintes, mas praticantes da palavra. E para concluir, e eu já queria chamar o pessoal do louvor, que a gente vai cantar a música para exaltar esse nome pelo qual nós fomos salvos.
Vamos colocar em pé, irmãos? Se fosse resumir o terceiro mandamento com uma exortação do novo mandamento, Colossenses 3,17: tudo que vocês fizerem, em palavras ou ações, façam em nome do Senhor Jesus Cristo, dando graças a Deus Pai por meio dele. Colossenses 3,17. Senhor, quero te agradecer, Pai, por essa palavra, por aprender, Deus, ter a oportunidade de aprender os 10 mandamentos, Senhor, e ver a relevância que ele tem para nós nos dias de hoje, Senhor. Pai, a gente olha para a lei e a gente vê falhas em nós, Deus, mas Jesus veio e cumpriu aquilo que a gente não conseguia cumprir. Jesus pegou nossa cédula de dívida, cravou na cruz e nos deu a salvação, nos deu a vida eterna, Pai. É esse nome que nós clamamos, Senhor. Obrigado, Senhor, por morrer em nosso lugar. Obrigado porque em Ti nós alcançamos a redenção, em Ti nós alcançamos a convicção de salvação, Senhor. Não pelo nosso nome, não pelo nosso mérito, mas pela obra que o Senhor fez na cruz por nós, Senhor. E é esse nome que nós queremos exaltar nesta manhã, Pai. Louvado seja o Seu nome.